Oi, boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a este local mais uma vez. Aqueles que estão em casa também, sejam bem-vindos a este ambiente virtual. Eu peço que todos se coloquem no texto bíblico desta noite, que é 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 8 ao verso 13. É, na verdade, a continuação da exposição que estamos fazendo em 1 Timóteo. Mais uma vez, 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 13. Para os que estão nos acompanhando de casa, está aí também, conforme foi colocado na descrição do vídeo da transmissão. E eu peço aos irmãos que sempre, ao iniciarem, acompanhando o culto, os que estão em casa sempre já se coloquem no texto, para a gente não ter essa quebra entre a música e o início da exposição. O texto diz assim: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por Tua bondade que se manifesta às nossas vidas todos os dias. O simples fato de estarmos aqui cultuando a Ti é prova da Tua bondade que se manifesta a nós em misericórdia, em graça, em amor e em mais outros atributos que nós percebemos que fazem parte da essência do Teu ser na Tua palavra. Nós sabemos e devemos sempre agradecer por isso, porque entendemos que se não fossem esses atributos, nós já estaríamos condenados ao inferno. Na verdade, nós já estaríamos lá, pagando pelos nossos pecados. Eu me lembro, Pai, que é possível o ser humano pagar pelos seus pecados, morrendo e indo para o inferno, conforme a Tua palavra nos diz, que aqueles que não crerem no Teu Filho passarão a eternidade lá. Eles estarão, na verdade, pagando pelos seus pecados. Só que isso é extremamente duro. É insuportável para os seres humanos. Mas a Tua palavra nos dá a via, a única via que de fato nos beneficia, que é a de que o Teu Filho já morreu e pagou pelos nossos pecados. Ele pagou para que nós não pudéssemos pagar, tendo que ir para o inferno e sofrer durante toda a eternidade. Coloque a cada dia esse sentimento em nossos corações. E que o culto que nós saímos de casa para prestar como igreja seja motivado também por esse sentimento, porque afinal de contas isso é um privilégio. Para algumas pessoas é uma enorme tormenta, às vezes as músicas, às vezes a exposição e até mesmo a oração, porque as pessoas, na verdade, não atentam para os detalhes, principalmente para o fato de que é um privilégio nós te servirmos como igreja reunida em um lugar. Na verdade, nós deveríamos cantar com todo o nosso ser por esse benefício. Para alguns parece um fardo, onde é demorável, que as pessoas muitas vezes se veem em um local
como eixo, até mesmo acompanhando de seus lares, mas não estão. Alguns já fizeram a janta pensando com a cabeça em outros lugares, já colocaram roupa na máquina, já fizeram N coisas, quando na verdade deveríamos estar jubilosos por terem a oportunidade de te servir em forma de culto, como celebração. Eu te peço que nos desperte para essas coisas, para que o culto que nós prestamos a Ti seja a cada dia movido por esse sentimento e chegue a cada dia a Tua presença. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, amém. Meus irmãos, nós iremos falar sobre um assunto que é muito importante, que é a questão dos diáconos. Um termo que nós já conhecemos, na verdade, desde cedo no contexto batista, a gente conhece essa terminologia. Mas antes da gente iniciar propriamente para falar do texto em si, eu quero fazer um comentário que eu acho que é interessante, porque faz parte do contexto histórico em que a igreja estava inserida. Só lembrando que nós estamos falando sobre as qualificações dos líderes da Igreja do Senhor, e essa daqui é uma espécie de parte 2, porque vai falar sobre esses outros líderes que deveriam fazer parte desse ambiente administrativo do povo de Deus em uma igreja local. A gente percebe de uma forma muito clara na Bíblia e também por textos históricos que a função dos diáconos da igreja primitiva estava na esfera de serviço prático. A igreja cristã herdou essa ideia desse serviço caridoso à comunidade local do contexto judaico. A primeira vez que essa ideia de diácono aparece é no livro de Atos. Nós temos Atos capítulo 6, logo no início, nós temos uma dificuldade que os apóstolos estavam enfrentando, ou foi apresentada aos apóstolos, que era a questão da distribuição de donativos que a igreja recebia para as pessoas que mais necessitavam naquele contexto, que eram as viúvas. Lembramos de que, naquele contexto, as viúvas não tinham assistência de um órgão público como nós temos hoje, em que o marido paga o INSS, ou até mesmo a gente tem pessoas que recebem um auxílio ao idoso de um salário, mesmo não tendo o tempo de contribuição necessário. Então, naquele contexto, as pessoas não tinham essa assistência. E aí surge a questão da igreja, ela está no seu início, e aí as doações, segundo o que a Bíblia vai colocar, logo no início as pessoas são convertidas a Cristo, começam a fazer doações. A gente tem um problema do capítulo 5, que é também relacionado à questão da doação, de Ananias e Safira, que vendem um terreno por um valor, e para vanglória dizem que foi por um outro valor, e aí ficam com uma parte do dinheiro, dizendo que estão doando tudo. E aí no capítulo 6 nós temos a igreja enfrentando a dificuldade de que esses donativos estavam chegando, e alguns judeus bem nacionalistas que faziam parte da igreja estavam deixando as viúvas dos judeus helenos, que eram os judeus de fala grega, de fora. Eles estavam fazendo acepção. Então, eles estavam dando preferência às viúvas dos judeus de fala aramaica, dos judeus que faziam parte do contexto judaico, Jerusalém, esse contexto lá. E aí, o problema cresce e chega uma reclamação aos apóstolos de que isso estava acontecendo, e os apóstolos prontamente, já tendo participado com Cristo, tendo sido treinados por Cristo durante 3 anos, entenderam que a responsabilidade deles não era essa, a responsabilidade deles era orar e pregar a palavra de Deus. Eles dizem isso logo no início, quando o assunto é levado a eles. E o que eles sugerem? Que é um texto fundamental, inclusive, para defender o nosso modelo administrativo, congregacional democrático. Eles expressam que a responsabilidade deles era a pregação do Evangelho e a oração, e não cuidar dessas questões de burocracias da igreja local.
Nesse caso, cuidar de distribuir, separar alimentos para distribuir para os irmãos que necessitavam. E aí o que eles dizem? Não é minha responsabilidade, ou não é nossa responsabilidade, mas eles dão um caminho, dizem para aquela igreja escolher homens que tivessem características que eram importantes. Eles deveriam ser convertidos, deveriam ser homens fiéis ao Senhor, cheios do Espírito Santo. E aí a igreja escolhe 7 homens, dos quais nós temos 3 famosos. O primeiro deles é Estevão, que foi apedrejado. Logo depois, no relato do livro de Atos, a gente percebe que ele não é apenas um diácono, ele é um pregador da palavra de Deus e é o primeiro mártir da igreja por conta de pregar o evangelho genuinamente, não ceder aquilo que a liderança judaica tenta impor. Nós temos também Filipe, o evangelista, que também foi escolhido como diácono, está na lista dos 7. E nós temos diríamos aqui, usar pela primeira vez eu uso esse termo, em toda a minha vida, uma maçã podre, que seria o Nicolau, prosélito de Antioquia, que foi escolhido como diácono, mas segundo a tradição, tanto católica quanto cristã no sentido geral, ele foi, depois se desviou dos caminhos do Senhor. Inclusive nós temos uma acusação contra a igreja de Pérgamo, que aceitava os ensinos desse homem, que segundo a tradição histórica, estava ligado à questão da idolatria e da imoralidade, ele defendia. Lembramos o seguinte, que Nicolau, se de fato a tradição estiver correta, porque logo no primeiro século e no segundo século, os nicolaítas dizem que quem foi o seu precursor, de fato, foi esse Nicolau, que era o prosélito de Antioquia. Esse cara, pensemos numa coisa, primeiro, ele fazia parte do seu contexto com influência da cultura grega. Depois ele se converteu ao judaísmo. Depois, quando o cristianismo surgiu, ele se converteu ao cristianismo. E depois de ter se convertido ao cristianismo, de ter feito parte da liderança, inclusive, do cristianismo, ter sido escolhido como um dos 7 primeiros diáconos, depois ele fundou uma igreja para si. É natural hoje a gente ver algumas pessoas que pulam de denominação para denominação. A característica sempre está aí, diante de nós. São pessoas que não são seguras naquilo que defendem e que em um ou em outro momento, se ainda não aparentou, ainda não está na cara, vão manifestar as suas reais pretensões acerca da fé cristã. Eles nunca serão cristãos firmes, nunca serão cristãos verdadeiros. Segundo aquilo que dizem, esse Nicolau, ele é citado 2 vezes lá em Apocalipse. Ele é citado quando o apóstolo João escreve a carta que Jesus envia à igreja de Éfeso, dizendo que essa igreja era fiel na doutrina. E ela inclusive ela é fiel ao Senhor, porque ela não aceitou as doutrinas desses nicolaítas. E a igreja de Pérgamo é repreendida porque aceitou. Segundo a tradição histórica, esse homem defendia algumas coisas, principalmente a parte da imoralidade. Nessa parte da imoralidade, dizem que provavelmente ele defendia um casamento ou relacionamentos de poligamia, em que a mulher dos irmãos da congregação local era dele, a dele era dos outros. Então era desse jeito. Isso não é uma coisa nova. Às vezes as pessoas dizem: poxa vida, veio algum pastor herege falando besteira por aí, ou até mesmo caindo nesse sentido, e acham que o mundo está ruim. Mas desde lá já acontecia esse tipo de coisa. Então, idolatria ligada à questão da imoralidade. Então nós temos esses 7 líderes, conforme eu citei, os 3 mais famosos são esses, e nós temos esse indivíduo que infelizmente é conhecido pela história como alguém que se desviou dos propósitos. Conforme eu falei, o contexto do surgimento dos diáconos é a assistência para as pessoas que tinham necessidades. E nesse contexto eram as viúvas, e que estão atreladas também à questão dos órfãos. Geralmente as viúvas tinham filhos
naquele contexto. E a igreja sempre se preocupou. Só que o que eu tenho a dizer para vocês, que no contexto judaico já havia também essa preocupação. E esse não é algo ou uma assistência que surge, eu diria que só no contexto igreja, que os judeus não se preocupavam com isso. Na verdade, os judeus se preocupavam com isso. Quando nós fizemos a exposição, que fomos falar sobre a parte do funcionamento da sinagoga, lá no livro de Marcos, nós falamos sobre a questão da divisão, inclusive que existia um indivíduo que tinha responsabilidade de recolher donativos para distribuir para os mais pobres. Aqui eu vou fazer uma citação um pouco longa de alguns fatos que aconteceram naquele contexto, para depois nós fazermos a avaliação no contexto, a visão cristã acerca do assunto. Então, essa parte social não é algo que surgiu no nosso meio, não fomos nós que criamos. Alguém citando os judeus vai dizer o seguinte: nenhuma nação jamais teve tal sentido de responsabilidade para com os irmãos e irmãs mais pobres como a judia. Isso se dá por aquilo que nós já citamos também na exposição de Marcos. Nós falamos que existem vários textos no Antigo Testamento que falam sobre a responsabilidade social que cada indivíduo judeu deveria ter para com os seus irmãos. Nós falamos que uma propriedade estava aberta a alguém pegar lá um cereal para levar para casa e fazer lá o seu almoço ou a sua janta, sustentar os seus filhos. Assim como o indivíduo poderia pegar, se estivesse com fome, uma fruta de uma propriedade de alguém. Então, os judeus foram para o exílio na Babilônia, também por não praticarem aquilo que a palavra de Deus disse, mas quando voltaram de lá, entenderam que isso deveria fazer parte da vida. Então eles desenvolveram essa questão social, dessa responsabilidade social para com as pessoas. A sinagoga, já falei e repito aqui, tinha uma organização habitual para tratar desse assunto. Os judeus, em realidade, contexto deles, desalentavam, digamos assim, a ajuda individual aos indivíduos daquela comunidade. Eles preferiam que a ajuda fosse dada através de uma comunidade, especialmente através da sinagoga. Então eles diziam: não faça doação pessoal, para quem está precisando, traga para cá e nós iremos juntar tudo para poder fazer a distribuição entre as pessoas. Todas as sextas-feiras, já citei e vou repetir, as comunidades eram percorridas por coletores oficiais que se dirigiam aos mercados e chamavam de casa em casa, obtendo doações para os pobres e necessitados. Essa doação poderia ser em dinheiro ou em alimentos. Então a sinagoga tinha um trabalho muito especial nessa parte social. Esse material arrecadado se distribuía aos necessitados por meio de um comitê de 2 membros, ou de mais de 2, se fosse necessário, mais gente para realizar essa tarefa. Segundo o que dizem, entregava aos pobres os mantimentos, esse pessoal que trabalhava com essa parte, e esses alimentos precisavam ser suficientes para que esse que recebeu a alimentação, o donativo, tivesse pelo menos 14 refeições por semana. Isso eu citei para vocês, estou repetindo aqui, quando nós falamos sobre a organização da sinagoga. Então, cada indivíduo iria receber uma quantia que lhe desse a condição de ter pelo menos 2 refeições por dia. Isso os judeus já pensavam lá no primeiro século. Mas ninguém poderia receber doação do fundo se já tinha em sua casa mantimento para uma semana. Se chegava lá, você tem mantimento para uma semana, então não recebe, espera a próxima oportunidade. O objetivo era dar para quem de fato não tinha. E outra coisa, este fundo para os mais pobres se chamava cupá, ou cesta. Nós, brasileiros, acrescentamos o básica, cesta básica. Então ele já tinha essa ideia, utilizava inclusive o termo semelhante. Além disso, diariamente se arrecadava mantimentos de casa em casa.
para aqueles que, por, digamos, a questão de emergência, necessitavam de uma comida diária. Esse fundo se chamava tanhui, ou bandeja. Tá? Nós temos cupá, que é essa recolha aí dessa comunidade para se distribuir, para que o indivíduo tenha 2 refeições diárias, ou 14 refeições por semana, e também temos o fundo de emergência para alguém que porventura não tenha comida hoje. Então, no início eu disse para vocês, essa questão social não surge do nosso contexto, ou no nosso contexto, e Jesus inclusive sabia disso, mas mesmo assim, Jesus viu que os judeus faziam esse tipo de coisa com base na religiosidade. Eles não faziam com um propósito de que eles estavam sendo movidos porque Deus assim queria. Embora estivessem com base ou agindo baseados nos textos do Antigo Testamento, logo, primeiro, eles foram para o exílio porque não se preocuparam com os pobres. Existem várias acusações nos livros dos profetas de que Deus está descarregando a sua ira contra eles porque não se preocupavam com os pobres. Eles voltam do exílio e desenvolvem práticas de auxílio aos pobres. Só que logo depois essa prática se torna apenas um elemento da religiosidade. Eu ajudo, eu tenho dinheiro e eu ajudo as pessoas, mas eu estou fazendo isso com base na minha religiosidade. Eu estou fazendo isso com base em que eu posso obter algum mérito de Deus, porque afinal de contas eu sou um bom religioso. Pensem comigo, Jesus Cristo, quando veio, não foi recebido por essas pessoas que praticavam esse tipo de ato, de donativo, de distribuição de coisas. Ele rejeitou essas pessoas porque os seus corações não eram verdadeiros. E aí você percebe, diante de uma breve exposição, nesse contexto, que às vezes a gente não sabe de nada. A gente acha que os religiosos da época de Jesus não estavam nem aí para os pobres. Eles estavam. Eles tinham toda uma organização em torno do pobre, embora eles vissem o pobre como uma pessoa de classe inferior, mas mesmo assim eles doavam. E às vezes eu fico pensando que se Jesus rejeitou essas pessoas que procuravam dar comida para o pobre, imagine os políticos aí, que a gente acha que pelo simples fato dele ter feito alguma benfeitoria para um pobre ou para um grupo, Deus em si vai abençoar esse cara. Se Jesus Cristo não abençoou nem os religiosos de sua época que tinham todo esse sistema aqui. Não é bem assim. O que motiva a igreja é um sentimento diferente, de distanciar-se da religiosidade para fazer algo. Eu vou agora praticar a doação ou fazer um fundo como igreja, porque essa de fato é a vontade de Deus. Quando Jesus Cristo esteve ao mundo, ele rejeitou aqueles que doavam, mas para serem vistos tanto por Deus quanto pelas outras pessoas. Agora nós devemos ter uma organização que de alguma forma é semelhante, mas porque algo de bom mesmo está em nós, principalmente a gratidão pelo fato de que eu merecia o inferno, mas aquele que morreu por mim me deu a vida. Então, se eu tenho a vida de graça, eu preciso a cada dia estar me dispondo a abençoar outras pessoas da forma como Deus tem me abençoado. Antes de ser líder da igreja do Senhor, você precisa ser um exemplo para todos. É a mesma ideia que nós temos trabalhado na parte 1, porque a ideia continua seguindo a mesma lógica. Então, o primeiro destaque que fazemos é no versículo 8, antes de ser líder é necessário ser íntegro, ou é necessário ter integridade. Neste contexto aqui, já quanto à questão da diaconia, a ideia do diácono tem a ideia de servir, é aquele que serve, não é outra coisa. Essa palavra é cunhada nesse sentido
no contexto do Novo Testamento. Então, o versículo 8 vai dizer: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. As características que nós percebemos aqui no texto estão inteiramente ligadas à função que esses indivíduos iriam exercer na igreja. Por exemplo, a palavra seminós, que é sério, digno ou honesto. Pense comigo, esses homens iriam trabalhar em prol de arrecadação de alimentos ou gerir aquilo que os irmãos traziam como alimento ou até mesmo como dinheiro para poder distribuir para os pobres. Se o cara não fosse honesto, ele iria ter muito problema. Ou, na verdade, ele nem teria problema. Quem ia ter era a igreja. Porque ele estaria justamente na posição que seria bom para um desonesto. E aí Paulo vai dizer que a honestidade, ou a seriedade, ou dignidade, que são os sinônimos da palavra grega seminós, deveria ser a característica inicial desse indivíduo. Além disso, ele deveria ser um homem de palavra. A palavra grega aqui é dilogos, que se refere à língua dupla. Ele não pode ser um homem que tenha língua dupla, que fale duas coisas, que tenha dois tipos de discurso. Eu diria assim, um aqui e o outro em outro lugar. Ele precisa ser íntegro, que é o que nós podemos resumir a ideia da honestidade e inclusive dessa língua dupla. A palavra se refere a um contador de histórias. Ele não pode ser um contador de histórias, ou no linguajar, o diácono não poderia ser um fofoqueiro. A principal alusão do texto é ao candidato ao diaconato, aí que precisa ser persistente ou principalmente consistente naquilo que ele diz. Se ele está exercendo um cargo de confiança, ele vai mexer com doações, esse homem precisa ser reconhecido por todos como algo que tem consistência, como um homem que tem consistência naquilo que diz. Ele tem que pensar e dizer a mesma coisa, porque um mentiroso rouba. O mentiroso é capaz, a minha mãe sempre dizia, quem mente rouba, e quem rouba mata. Parece que a filósofa tinha razão. E aí a Bíblia vai justamente dizer isso. Ele tem que ser um homem seminós, sério, digno, honesto, e também não pode ser um homem que tem dois discursos, ele tem que ser verdadeiro. Ele não pode ter uma língua dupla. O texto diz: não amigo ou amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Imaginem só, eu sou um diácono que fui escolhido por esta igreja, e aí eu sou responsável por recolher as doações, inclusive em dinheiro, mas eu sou viciado em bebida, e aí eu pego o dinheiro, o que vai acontecer comigo? Aqui o contexto de vício era este, que para o nosso contexto hoje, eu diria que significa qualquer tipo de vício que possa existir. Então era uma característica desse homem, além de ser um homem sério, além de ser um homem de palavra, não poderia ser um homem que tivesse vícios. Vai pegar o dinheiro, ele vai acabar com todo o dinheiro no bar, e pronto, vai aparecer aqui porre, e também lucros desonestos. Ele iria aproveitar a oportunidade para poder obter alguma coisa. Digamos assim, ele é um irmão da igreja
que foi escolhido como diácono, mas é um homem que ainda tem a tendência pecaminosa de alguma forma, levar vantagem em alguma coisa. E ele é comerciante, e de repente ele recebeu um monte de doações. Daqui a pouco, você vai ver alguma coisa sendo vendida no comércio dele. É apenas um exemplo. Então, Paulo está se precavendo aqui, dizendo que Timóteo deveria olhar para esses homens que estavam aí prestes a serem escolhidos como diáconos e ver essas características neles. Então, a primeira escolha do diácono foi em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, e nós temos lá se destacando o fato desse homem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus é sério, não fala ou não tem dois discursos, não tem vícios e muito menos procura lucros desonestos. Aqui percebemos que boa parte dessas qualidades que são descritas desses homens diáconos ou desse grupo são as mesmas qualidades descritas do versículo 1 ao versículo 7 acerca dos episcopos. Então são requeridas dessas pessoas. E aí, o que é que nós podemos pensar? O seguinte: essas últimas semanas nós estamos falando sobre líderes, nós estamos falando sobre qualidades de líderes. Então isso não serve para mim porque eu não vou ser pastor, ou eu não vou ser diácono. Na verdade, o texto em si está falando sobre crentes que precisam ter essas características para poder exercer cargos no contexto de igreja. Não está falando necessariamente ou com o objetivo único de descrever o pastor. Na verdade, a Bíblia, sempre quando se refere a essa liderança da igreja local, se utiliza o termo presbítero ou bispo. Pastor é um dom, é a parte prática da coisa. O título era presbítero e bispo, a gente não utiliza hoje. Então nós temos essas duas figuras conforme a Bíblia vai nos dizer no Novo Testamento: a figura do diácono e a figura do bispo ou presbítero, que na verdade, segundo o texto, são características que são requeridas de um cristão. O cristão tem que ter isso para poder ser o líder na igreja. Então isso vale para todos nós. E outra coisa, eles são assim porque eles são exemplo para os outros, para que os outros também vejam as suas vidas e tenham as mesmas atitudes que eles, como seguidores de Cristo. Então é algo que está muito próximo de nós, precisamos entender. Outro destaque que fazemos, versículo 9. O versículo 9 vai nos dizer o seguinte: devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. A consciência limpa. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Paulo destaca aqui a necessidade desses homens perseverarem na sã doutrina em suas vidas e também manter isso fielmente. Nós precisamos lembrar o seguinte: a igreja estava enfrentando problemas de ordem doutrinária. E geralmente quando Paulo fala sobre os falsos líderes, ele fala que esses homens eram movidos por dinheiro. Então precisaria se ter um cuidado acerca disso. Então esses que são escolhidos para lidarem justamente com o dinheiro, com as doações, precisavam apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Eles não teriam de que ser acusados, nem mesmo eles próprios. Eles deveriam ter uma integridade tão profunda que nem eles mesmos deveriam ter motivos para acusarem-se. Isso é muito interessante, muito interessante. Se eu não estou enganado, é Spurgeon que fala sobre algo nesse sentido. Alguém inclusive já utilizou essa frase do Spurgeon, essa ideia do Spurgeon, e deu uma mudada. Mas a ideia do Spurgeon é a seguinte: existem pessoas que falam da gente, e que falam mal, que acham que a gente é ruim. Isso é verdade,
porque nós não somos perfeitos. Mas se elas soubessem o que nós sabemos acerca de nós mesmos, elas ficariam estarrecidas, elas não apenas falariam de nós, porque de fato nós não prestamos. E aqui nós olhamos para a palavra de Deus, o texto vai falar, além das pessoas nos verem dessa forma, aquele que é escolhido para tal função, deveria, como sendo aquele que se conhece mais, não ter motivos para se acusar. 2, antes de ser líder é necessário provar que pode ocupar função. Essa função aqui, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. A ideia aqui é, e estes sejam aprovados primeiro, então que exerçam o diaconato, sendo irrepreensíveis. Ao que parece, os diáconos passavam por uma espécie de estágio. Essa ideia aqui, eles recebiam pequenas responsabilidades, enquanto eram observados se estavam aptos para o exercício da função. E aí, depois de todo o processo, o diaconato deveria ser exercido de forma irrepreensível, que é a palavra que aparece aqui no texto, sem acusação, irrepreensível. E pelo contexto, o que a gente percebe aqui é que Paulo trata, dentro deste contexto, essa palavra, ou ele utiliza essa palavra, para se referir a uma pessoa sem acusação de ter uma vida imoral, e também de estar envolvido, ou de não estar envolvido com falsos ensinos. Essa ideia, já que, mais uma vez, a igreja estava passando por problemas de ordem doutrinária, e ela precisava, Paulo entendeu que a melhor forma de resolver o problema de ordem doutrinária que a igreja estava enfrentando, era tendo uma liderança forte. Bons administradores dos recursos e bons administradores da causa cristã, do lidar com as ovelhas. Antes de ser líder, é necessário ser exemplo familiar. Eu reutilizo a mesma frase. Olhe para o texto, versículo 11 e versículo 12. O texto diz, as mulheres aqui está falando sobre, mais uma vez, a família. Só que a família do diácono, nós já falamos sobre o exemplo familiar da família do bispo, agora do diácono. Igualmente, as mulheres devem ser dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Eu quero lembrar algo para vocês que eu já falei aqui, só que talvez eu vá inserir alguma informação nova. Nós já falamos que a cultura grega em si depreciava as mulheres, mas ao que parece, pelas comparações que já fizemos, a cultura grega era ainda pior. E aqui eu quero citar sobre o que o político e militar grego Péricles pensava acerca das mulheres. Depois você dê uma procurada sobre Péricles. Provavelmente quando você colocar no Google Péricles, vai aparecer aquele cantor. Mas aí você vai colocar Péricles, político grego. Aí vai aparecer o político. A primeira figura vai ser o cantor. Péricles disse o seguinte, que o dever de uma mãe ateniense era viver uma vida tão retirada ou reclusa, que seu nome nunca fosse mencionado entre os homens, nem para elogiá-la, nem para criticá-la. Era assim que pensava o político grego e militar Péricles, que é famoso na história. Outro, talvez que seja mais famoso para vocês, que é Xenofonte. Xenofonte relata um cavaleiro da Campina, que era seu amigo pessoal, e que falava acerca de uma jovem que era sua esposa, a qual ele havia recentemente se casado. O texto diz assim, ele amava profundamente essa mulher. O que podia saber, Xenofonte diz, quando me casei com ela? Ele está relatando a conversa que teve com seu amigo. Não tinha nem sequer 15 anos, quando a levei à minha casa,
e tinha sido criada na vigilância mais estrita. Dentro do possível, não lhe tinham permitido ver nada, nem ouvir nada, nem perguntar nada. Era assim, em resumo, que os gregos viam a mulher. Muito se fala mal dos judeus, muito se celebra os gregos, muito se fala às vezes mal dos judeus por conta da questão da visão das mulheres, e se exalta os gregos quanto à questão da filosofia. Mas precisamos destacar esses pontos negativos e positivos. Então era assim que eles pensavam. O cristianismo foi o responsável pela emancipação das mulheres. Porém, a mulher, nós já citamos isso aqui também anteriormente, a mulher poderia não viver essa liberdade de forma digna perante o mundo, sendo uma pessoa respeitável. Nós já falamos que em alguns contextos, quando a Bíblia começa a falar que não há diferença mais entre homens e mulheres, escravos nem livres, inclusive quando a Bíblia fala que o homem foi liberto dos seus pecados por Cristo, alguns começam a entender erradamente. Acham que, neste contexto aqui, eu estou emancipada, agora eu posso viver a vida do jeito que eu quero. E aí Paulo vai dizer, não é assim. Essa emancipação não é uma emancipação para que as pessoas nos vejam como vulgares. A liberdade em Cristo que o homem tem é liberdade da condenação do pecado e não liberdade para pecar. Alguns começaram a entender assim, eu sou livre em Cristo, então já era, agora eu posso fazer o que eu quiser, inclusive pecar. Por isso a igreja prudentemente estabeleceu suas normas. A igreja utilizou a liberdade de forma sábia, não de maneira equivocada. Paulo está dando aqui um padrão para que essas mulheres seguissem. As mulheres chegaram a obter a honrosa posição que têm e que começaram a ter dentro do contexto da igreja. E aí ele diz, elas deveriam ser dignas. A mesma palavra que é usada anteriormente. Elas precisam ser sérias, honestas. Elas não podem ser caluniadoras. Elas tinham que ser sóbrias. A pessoa que age de forma bem clara, de forma íntegra, sem motivação alguma. A palavra sobriedade está muito relacionada à questão, é utilizada no contexto em que a pessoa não está sob efeito de álcool. Ela está agindo da forma verdadeira, da forma inteira dela, e confiáveis. Alguns entendem que essa mulher do versículo 11 é a esposa do diácono. Alguns dizem que talvez não seja a esposa do diácono, sejam as mulheres que exerciam algumas funções no serviço da igreja. A gente entende aqui, inclusive pela questão contextual mais uma vez, principalmente do versículo 12, que o texto volta para o diácono, é que fosse a mulher do homem lá. Imaginem só, o diácono ter essa função, e que muitas vezes ele era acompanhado pela sua esposa, e a sua esposa vai pegar lá, eles vão pegar as doações, e se esses indivíduos que fazem parte desse trabalho, que vivem de casa em casa, não fossem cristãos verdadeiros com essas características, iria dar muito problema. Iria dar muito problema. Não sei se você já parou para pensar, mas existem pessoas que vão na casa dos outros e saem falando de alguma coisa que viram que não estava de acordo com aquilo que é da comida. Eu fui no banheiro, o banheiro estava sujo, ou qualquer coisa. Então, precisava-se de um cuidado. Essas mulheres que iriam trabalhar com isso não poderiam ser caluniadoras, elas precisariam ser sóbrias e confiáveis. Então nós entendemos que, mais uma vez, é a mulher do diácono. Assim como os episcopos, o diácono deveria ter uma só mulher, é o que diz o versículo 12, exercer autoridade sobre os seus filhos e administrar bem a sua própria casa. Então, é uma família em equilíbrio, assim como a liderança. Mais uma vez, a liderança episcopal dessa igreja, dos episcopos, os diáconos deveriam também ser assim.
são os líderes do povo de Deus. Mas precisamos entender mais uma vez, antes deles serem líderes, eles são cristãos. Deveria ser uma característica do cristão, que vai influenciar outros cristãos a serem assim também. O versículo 13, nos fala sobre algo que é interessante, muito interessante. Olhe para o versículo 13, ele vai dizer assim: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. E o que nós queremos dizer com isso, ou nos referir a esse texto de forma até mesmo conclusiva, é que quando nós exercemos um ministério na igreja do Senhor, ou para a igreja do Senhor, conforme os pré-requisitos bíblicos, podemos esperar recompensa de Deus. Nós não somos movidos pela recompensa, nós devemos realizar a nossa função conforme os pré-requisitos bíblicos. E quando fazemos isso, Deus diz que a recompensa virá. A ideia aqui, não existe muita conclusão sobre o que significa esse texto, mas a ideia do texto em si significa estar em pé diante de Deus, ou ter uma posição reconhecida pela congregação. Se discute, mas não se sabe, mas o que sabemos é que há recompensa por servir ao Senhor. Embora não haja um consenso sobre o significado do texto, a gente percebe que há recompensa. Nós temos, por exemplo, Filipe e Estevão, que foram os dois bem-sucedidos dos 7 primeiros diáconos. Eles exemplificam bem isso. Nós temos o caso de Estevão, que até hoje é lembrado como o primeiro mártir, como um homem que de fato serviu ao Senhor, e que estava naquela posição. Se ele fosse apenas um crente e não estivesse naquela posição, provavelmente nós não saberíamos da sua história. Ele está em pé diante de nós e está em pé diante de Deus. Ele recebeu recompensa do Senhor por ter exercido a função de forma nobre. Esses homens que eu citei para vocês se destacaram mais dentre os demais. Eles exerceram tão bem o ministério diaconal que se tornaram evangelistas da igreja. Uma pessoa que exerce dignamente a sua função ministerial alcança respeito da comunidade cristã e também diante do Senhor. Então, mais uma vez, antes de ser líder da igreja do Senhor, você precisa ser um exemplo para todos. Tudo aquilo que é realizado diante do Senhor na sua igreja precisa ser exercido de forma exemplar, tanto na questão prática como na questão da própria vida. É isso que nós precisamos entender. Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra está diante de nós mais uma vez. Todas as vezes que falamos sobre líderes, sobre liderança, nós lembramos, ou pelo menos deveríamos lembrar, que essa foi uma preocupação do Senhor, ou uma ocupação do Senhor para o nosso bem-estar. Líderes bem fundamentados, com características relatadas na Tua palavra, nos beneficiam. Isso é fruto do Teu amor. Quando o Senhor levanta pessoas para cuidar de nós, é uma prova de que Tu tens te ocupado conosco, de que Tu nos ama, de que Tu tens nos abraçado também, de que tem mostrado para nós que Tu ainda está aqui conosco. O momento em que a Tua igreja não tem pessoas, ou pelo menos não tem um grande número de pessoas que foram escolhidas pelo Senhor, como já aconteceu na história do Teu povo, foram os momentos que eu já citei aqui.
onde o Senhor planejava destruir os infiéis. Os momentos em que prosperaram pessoas que não te serviam com sinceridade, mas que estavam na liderança do teu povo, foram momentos onde o Senhor atuou com enorme ira. A liderança sempre deve nos lembrar de que o Senhor está conosco, por isso levantou pessoas para cuidar de nós. Enquanto existirem pessoas vocacionadas por ti, e que nós olharmos para elas e entendermos que de fato essas pessoas foram escolhidas por ti, que elas foram dotadas de todas as capacidades para exercerem tais funções, nós precisamos enxergar o teu amor nisso. Não permita que esqueçamos desse fato que é importante para nós. E eu te peço também, Pai, que continue a levantar líderes para abençoarem o teu povo. Eu sei que enquanto a tua igreja estiver neste mundo, tu continuarás abençoando o teu povo, e uma dessas bênçãos é com líderes fiéis à tua palavra. Nós acreditamos nisso. Nós desde já te agradecemos por isso, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado. Que Deus abençoe a vida daqueles que estão aqui, nos acompanhando de forma presencial, e também que Deus abençoe aqueles que estão nos acompanhando de seus lares. Lembramos que nós já retornamos aos horários normais. Hoje iniciamos o culto às 19 horas. No próximo domingo também retornamos aos horários normais, a Escola Bíblica Dominical às 9 horas, culto de domingo à noite às 18h30, nós também teremos a nossa Assembleia. Que Deus abençoe, nós aguardamos vocês no domingo para estarem celebrando ao Senhor conosco, em forma de culto didático, onde nós nos reunimos para aprender a cultuar verdadeiramente ao Senhor. Forte abraço em todos.